diferente de você. Sim. Aí já arruma a cama. Mas ao mesmo e você vai falar isso na hora que eu coloquei para gravar. Muito bacana, Eu o falei que a Gabriel. gente arruma a cama, só isso. O negócio é, eu sou uma pessoa tão responsável, tão compromissada, que eu não tenho tempo para ficar ajustando esses detalhes, entendeu? De pequenezas. E aí, se daqui a pouco eu Ah, vou pular entendi. nela para dormir nela de novo, para que eu já vou arrumar, entendeu? Então, né, já fica convidativo e, enfim. Vamos lá que a gente tem bastante coisa para discutir hoje. Como eu comentei com vocês, para quem só chegou agora, nós vamos começar o capítulo 9, ok? Página 192. E aqui tem um detalhe. Por quê? Ficou faltando, ô Matheus, e eu tô ligado que você tá mostrando só essa beirada da parede aí, ó, é para não mostrar o ninho de rato que tá ao redor desse quarto. Os dois, Matheus. Tô de Pedro, olho. Pedro, igual que eu tô vendo esse boné aí, ó. É zero pra você também. É bomba pra esse menino. Série B. Ficar falando desses negócios que não funcionam. Ô, Pedro. Pedro, Oi. eu não vou falar nada, não. Ó, Isso. a do Matheus não é bom nem aparecer, viu? Senão ele vai estragar com a nossa gravação aqui. Seguinte. Olha só. Arruma esse boné, Pedro, pelo amor de Deus. Tá dessa ficou Senão boca maior. aberta ele vai ficar falando do meu time. Eu não tô bem com o Cruzeiro, não. Mas é o único que eu tô tendo. Pedro, ela falou do tamanho da sua testa. Nossa senhora, já Ela estamos falou que você é enjoados. testudo. Foca em outras coisas. Vamos lá. Seguinte. A gente começa um capítulo novo agora, certo? Chamado Era Vargas. Que são as análises que a gente vai fazer, galera, de como é que esse presidente ele assume o governo brasileiro e a partir desse presidente a gente tem um novo Brasil, ok? Ficou faltando um pedacinho do capítulo 8 para a gente discutir, mas como esse capítulo 9 a gente já entra nesse debate, a gente já entra nessa discussão, eu achei mais fácil a gente acelerar para a gente não gastar muito tempo e conseguimos concluir a apostila, certo? Mas então vamos lá. O que eu queria que vocês tivessem sacado da aula passada que a gente vai precisar para hoje, beleza? Primeiro, que o Brasil mudou. Vocês estão lembrados disso? Foi nossa aula de quinta, né? O Brasil que ele era muito agrário, o Brasil que era rural, o Brasil que era voltado para exportação, principalmente de café, ele vai sofrendo mudanças. Por quê? Porque a gente tem a chegada dos imigrantes. Lembram disso da aula passada, de quinta-feira? O Brasil começa a fortalecer as cidades, ou seja, a nossa área urbana começa a ganhar espaço, começa a ganhar força. Os nossos trabalhadores industriais começam a aparecer, né? Outras atividades e outras profissões começam a se desenvolver no Brasil e não só o setor da agricultura, que era o único setor que recebia atenção do governo. E quanto mais esses novos grupos, né, os militares, os profissionais urbanos, os industriais, os intelectuais, os profissionais liberais, né, ou seja, as pessoas que prestam serviço, quanto mais elas querem espaço, né, quanto mais elas crescem, quanto mais importante elas ficam, mais elas percebem, esses vários grupos percebem que a política brasileira só é voltada para um grupo da agricultura. Todo o dinheiro do país, todo o PIB do Brasil, ele era utilizado para socorrer e para dar atenção para os grandes fazendeiros. O povo, a população das cidades, os trabalhadores, os industriais, não recebem nada. Ah, mas aí veio uma conta, a gente está precisando pagar um imposto novo. Sabe o que a política fazia?
colocava todo o prejuízo nas costas de quem? Dos trabalhadores, da população urbana, dos operários, dos industriais, e ainda falava o seguinte: gente, coitadinho dos cafeicultores, eles já gastam dinheiro demais, eles não podem pagar as contas. A gente precisa dar um bônus para eles, são eles os mais importantes. Nossa, se a gente cobrar demais desses cafeicultores, o país quebra. Então a gente tem que ter uma atenção para eles, coitadinho deles. Certo? Ou seja, na hora que está tudo bem, só os cafeicultores ficam com o dinheiro. Na hora que está no prejuízo e tem que pagar a conta, os cafeicultores saem fora e a conta fica para o povo. Sacou? Isso era o Brasil. Isso era o que a gente chama de café com leite. E qual vai ser a jogada a partir daí? O Vargas, ele vai surgir e ele vai começar a ser o representante que vai juntar todos esses grupos, sacou? O Vargas, ele vai atrás dos membros do exército, o Vargas, ele vai atrás dos industriais, ele vai atrás dos imigrantes, dos trabalhadores urbanos, dos operários, dos pequenos trabalhadores rurais, e ele vai montando uma chapa, né, um grupo político para ele conseguir governar, sacou? E esse episódio é o episódio que a gente chama de Revolução de 30, que é o jeito que o Vargas chega no poder. Deem uma olhada aí, ó, página 193, estão vendo? Logo no comecinho dela, eu não vou pedir para vocês grifarem, porque eu acho que tem duas... Eu vou pedir para vocês fazerem uma grande chave, porque tem dois esquemas muito grandes nessa aula, certo? Primeiro, na verdade, eles são a mesma coisa. Eles só são falados de grupos diferentes. Só uma pausa. Gente, quando eu falo que passou 87 anos e a quarentena deixou vocês tudo mais velho, olha lá, ó, Raíssa apareceu até com a criança. Pronto. Nossa senhora, já foi mãe, já... É neto ou Raíssa? O que é isso? Deus me livre, pelo amor de Deus. Não, eu sei que tem juízo aí. O que é isso? Pelo amor de Deus. Não, é netinho, bacana, muito, só a cara, viu? Igualzinho. Ai, meu irmão. Aí, mãe, entendi. Tomara, porque esse mundo moderno aí que tá. Ô, Pedro, não deu Pedro, nem esse tempo meses, todo Pedro. e você continua encalhado? Ih, aí não. Para de beber meu café. Pronto. Vamos para aula. Esqueci Vamos de para aula. Vamos falar do que importa, que eu acho que ninguém reparou, e se não reparou, a gente tem que falar, ó, ano passado, gente, vocês estão vendo, reparem rapidinho para a gente voltar para a matéria, para vocês fazerem a chave. Dá uma sacada para mim na estante da Ana Luísa aí, para vocês verem que maravilha aquele Oscar. Vocês viram? Lá do ano passado, que chiqueza. Me roubaram o meu, gente, vocês acreditam? Minha irmã levou o meu embora. Ela ficou morrendo de ciúme, eu perdi o meu. Talento, viu? Merecidíssimo. O Oscar bem... Porque quando a gente ganha prêmio, galera, a gente tem que expor, entendeu? É show de bola. Ô, Monique, não vai passar barato seu comentário. Eu desviei o assunto para o que importa, mas está anotado. Vem comigo, vem comigo, vem comigo. Faça uma chave aí, por gentileza. Na 193, ó... Ô, Isamara, gente, a galera vai abrir as câmeras, você vai ver na cara da riqueza. Isamara tá no hotel de luxo, entendeu? É hotel de luxo, roupão de hotel de luxo, sabe aquelas coisas de spa? Acabou de voltar da massagem dela, gente, acabou de voltar da hidratação, massagem e hidratação nas costas, voltou de hotel 5 estrelas. Depois eu que sou curiosa e fofoqueiro, Pedro fica reparando a cara de todo mundo. Não, gente, mas o que da menina com roupão de hotel ali? Tem que falar alguma coisa, você tá doido. Ó, presta atenção. Aqui em cima, estão vendo que tem as bolinhas, ó? Já marcado? Faça uma chave aqui na frente para mim, por gentileza. Ok? Na frente dessa chave, eu gostaria que vocês colocassem o seguinte. Eu vou até escrever no bate-papo. Quais são, né, os desejos de cada grupo? Ou seja, objetivos... Objetivos não, ficou feio. Desejos, vai ficar melhor. É na página 193?
Isso. Façam uma chave aí para mim na frente das bolinhas, então, e coloquem qual é a vontade... Tá ruim aqui minha luz, né? Faz uma chavezinha aqui, ó, bem aonde estão as bolinhas, e manda isso daí. Quais são os desejos de cada grupo desses? Por quê? Porque os operários, vamos começar aí de baixo para cima, ó. Os operários, o que os trabalhadores querem do país? Certo? O que os operários eles querem? Eles querem direito, eles querem melhores salários, eles querem férias, eles querem descanso, eles querem proteção. Por quê? Ô, galera, o Brasil era um país, só para vocês entenderem que isso não acabou, né? Isso, ainda existe grupo que está passando por isso. Mas era um país que funcionava o seguinte: se você estivesse trabalhando dentro de uma fábrica e de repente você perdesse uma mão porque a máquina te machucou, amputou o seu braço, o trabalhador tinha que pagar para o patrão o prejuízo de ter perdido a própria mão. Saca? Olha para você ver como é que era um país sem lei. O que o patrão ele alegava? Ele falava o seguinte: eu contratei a pessoa, o cara foi lá e perdeu o braço, ou seja, ele está me devendo dinheiro, porque eu contratei ele não está pagando o serviço que ele tem que fazer para mim. Sacou? O cara está quase morrendo. O que os operários querem? Segurança, salário, trabalhar uma quantidade de horas justa. No Brasil, a galera trabalhava até 18 horas por dia. 18 horas, velho. Certo? Tamanho é a quantidade de carga. O que a população urbana quer? Certo? O que as pessoas que moram na cidade, os prestadores de serviço, os trabalhadores liberais, né? Médico, advogado, dentista, arquiteto, construtor, o que esse grupo quer? Menos corrupção, querem direitos próprios, querem uma votação que seja justa, certo? Pelo menos para eles poderem ver como é que a política está funcionando, sacou? Os industriais, o que os industriais querem desse Brasil? Querem um Brasil que não invista somente na agricultura e que use o dinheiro do país para melhorar o serviço, para melhorar o transporte, para construir, por exemplo, escola. Olha só, por que escola? Porque se a gente constrói uma escola e melhora a educação, o trabalhador brasileiro vai trabalhar melhor, porque ele é mais inteligente, ele é mais conhecido, ele tem noção do que ele faz. Alguns, né? Que teve 2 aí nessa sala de agora que já vai tomar a bomba e não vai ter conhecimento, mas nenhum. Boca aberta. Eles até sabem quem é. Um falou do meu time e o outro falou que eu estou encalhado. Fica ativo. Acabar com a raça de você. E com a Isamara eu não mexo, que a Isamara está no SPA, entendeu? Então você vê ali que ela está falando da alta burguesia, e a alta burguesia o bicho pega. E olha só, coisas que os industriais querem. Melhorar o meio de transporte. Perguntar uma coisa para vocês. Vocês já compraram um produto porque estava com frete grátis? Vocês alguma vez já compraram um produto na internet só porque apareceu lá, pá, promoção, caro para danar, certo? Mas colocou frete grátis, a mãozinha coça para pedir o cartão de crédito pai. Falou assim: nossa senhora, pelo amor de Deus, preciso comprar esse trem. Ô, Gabriela Junqueira, a gente tá vendo você virar a cara aí de vergonha, viu, boca aberta? Por que eu tô falando isso? Porque se o país tem uma estrutura para meios de transporte melhor, se a gente tem rodovia, se a gente tem ferrovia, se a gente tem aeroporto, se a gente tem porto, e esses produtos todos funcionam e são transportados mais rápido e mais barato, galera, o frete fica mais barato, certo? Imagina para a gente levar um produto a carroça, a cavalo. 3 meses o cara viajando com a encomenda de vocês. Tudo bem que o correio hoje ele está funcionando quase igual, né? Mas quanto mais tempo o negócio demora, mais caro fica o frete. E quanto mais caro é o frete, menos as pessoas compram, correto? Colocou frete caro, esses dias
eu não sei o que rolou. Acho que minha irmã queria uma Havaianas, ou Havaiana toda estilosa, saca dessas Havaianas da parada gay, que ela é toda de arco-íris, pô, bacana pra danar mesmo, toda bonita. Foi comprar olhar a Havaiana, só tinha online. A Havaiana custava, tipo assim, R$ 30. Foi olhar o frete, 48. Ué, tá doido. O frete mais caro que o produto. Aí não tem burguesia. Só a Isamar tem um trem desse aí, porque tá de roupão de burguesia, né? Então, essa galera que pode tomar banho de manhã cedo, meio-dia, passando de toalha na cabeça aí, ó. Nós estamos vendo, viu? Opa! Não, isso aí é riqueza. Quem toma banho de manhã cedo é gente chique, né? Você vê lá aí, focaram na câmera da Lara, depois a gente entra aí de novo. Ô, Pedro, então você não toma banho cedo, não? Não, gente, sou trabalhador, não consigo nem arrumar a cama. Já tem que acordar. Isso que eu ia falar, Raíssa, ele é porco. Olha, você vê isso. Ô, Pedro, eu tô com tanta saudade de acordar com as suas aulas e conseguir assistir pra te zoar tanto. Nossa Senhora. Foco. Ou seja, nós temos vários grupos que estão desejando mudança. E o Vargas, ele vai ser esse indivíduo. Ele vai ser o cara que vai trazer todas essas transformações. Beleza? Ele vai começar a perceber que os trabalhadores querem direito, que os trabalhadores urbanos, que a população urbana quer direito, que os militares, os industriais, até mesmo o povo do campo, até mesmo a galera da agricultura, precisa ter um benefício, porque todo o dinheiro do Brasil ficava ou com São Paulo ou com Minas. Ou ia tudo para o café, ou ia tudo para a cana-de-açúcar. A atenção, galera, ela era toda, né? Todo o foco estava no Sudeste. A galera do Nordeste está recebendo uma falta de atenção imensa, certo? Um pouquinho do que está rolando hoje, eu não sei se vocês viram, só para vocês entenderem que esse período é muito parecido com o que a gente está vivendo hoje em dia. Primeiro, vocês acompanharam uma greve e uma manifestação que teve dos motoboys e dos entregadores de aplicativo de São Paulo, principalmente São Paulo, né, mas do Brasil inteiro? O Matheus, tu me respeita no chat, hein, malandro? Acabar com tua raça. Presta atenção, volta aqui. Ó, só para a gente não achar que essa realidade está uma realidade muito distante da gente, né, que a gente está falando de coisas lá da década de 30, na semana passada, na terça e quarta-feira, teve uma greve, uma manifestação desses entregadores, porque a galera, eu fui analisar os dados, né? O que os trabalhadores de aplicativo querem? Qual é a demanda deles? O que eles estão precisando para a vida? Vocês chegaram a pesquisar alguma coisa? Se vocês não viram, deixa eu dar a letra qual é a principal reivindicação dos caras. Eles falaram o seguinte, que eles não têm banheiro, certo? Eles não têm onde usar banheiro, eles não têm aonde carregar o celular e todo o trabalho deles depende do carregador do celular. Eles não têm descanso, eles não têm férias, eles não têm segurança no trabalho. Eles podem trabalhar até 18 horas por dia entregando comida, certo? E detalhe, se aconteceu algum acidente de trabalho, se eles forem atropelados, porque a maioria deles trabalha com moto e bicicleta, né? Principalmente em grandes cidades onde você tem a bicicleta, é até mais barato. 18 horas pedalando, entregando comida. Se eles forem atropelados no trânsito, o site de aplicativo não tem nada a ver com isso, não precisa pagar nada, não precisa pagar indenização, não tem que pagar hospital, não tem que pagar o medicamento, nada, certo? Ou seja, cada um por si. E a principal reivindicação, isso que eu achei muito sério, a principal reivindicação é que eles não têm um local para usar o banheiro. Porque eles não são motoboy da loja, diferente do que rola aí no Nepomuceno, por exemplo. Se vocês ligarem para o Texas e pedir para o Texas, é Texas mesmo, não é o sanduíche legal daí? Um dos, né? Tem vários. Mas se vocês ligarem para o Texas e pedir para o motoboy levar, o motoboy vai até a casa de vocês, ele volta e para lá no Texas. Ele é funcionário do Texas.
Então ele Se a fica Gabriela conversando. Santana estivesse aqui, ela estaria falando que era o Medeiros. Não, Que o tinha Medeiros, uma a mesma briga coisa sem vale fim. para mesma coisa vale para o Medeiros. Mas, ou seja, esse trabalhador ele está ligado àquela empresa. Ele chega, para no balcão, fica lá conversando, esperando ter lanche para entregar, usa o banheiro, usa a tomada. Os trabalhadores de aplicativo dessas grandes cidades, eles não são funcionários da lanchonete. Então, na hora que ele chega na lanchonete para buscar o seu produto, ele é igual um cliente. Aí ele não pode usar o banheiro. Aí o cara chega lá no McDonald's para buscar o seu lanche e ele não é um funcionário do McDonald's, ele não é um trabalhador do McDonald's, ele não pode usar o banheiro, sacou? Aí se ele vai usar o banheiro do cliente, ele também não é cliente, ele não pode usar, saca? Aí imagina você ter que trabalhar 18 horas por dia, galera, sem usar o banheiro, sacou? É sinistro, enfim. Só para vocês verem uma das demandas, ok? De novo, o Vargas, ele vai trazer atendendo isso tudo. O projeto dele é trazer essa mudança toda e aproximar a política, ou seja, as regras, as leis, os investimentos, a atenção para esses grupos que estavam excluídos, sacou? Essa é a grande sacada do Vargas. E nesse caso, só para vocês entenderem, para vocês fazerem a tarefa para mim, daqui a pouco eu passo, só para vocês entenderem que o maior inimigo do Vargas vão ser os grandes coronéis, vão ser os grandes cafeicultores, vão ser os grandes proprietários rurais. Ô, galera, grande proprietário rural não é gente que tem uma roça, um sítio, uma fazendinha. O grande proprietário rural, velho, é o cara que é dono do Mato Grosso inteiro. Saca? É o cara que é dono do sul de Minas inteiro, do tamanho da fazenda dele. Ah, mas ele não precisa ser o dono de todos. Mas você imagina que todo mundo que tem café no sul de Minas vendesse para um cara. Sacou? No fim das contas, existe um fazendeiro que manda na fazenda de todo mundo. Percebe? É ele que é o poderoso. Não é o produtor pequenininho, não é o roceiro pequenininho, não é o cara que planta no sítiozinho, tem as galinhas, o gado. Não, velho. É o cara que é gigante. E toda regra é feita para atender ele. Para ele ficar mais rico, para esse cara ficar poderoso. O Vargas ele vai aparecer para quebrar esse grupo. Entendeu? O Vargas vai aparecer para ir contra esse grupo. Virem a página para mim, por favor. Tem um quadrinho aí que eu quero que vocês grifem. Grifa não. Pode fazer um asterisco no cor de rosa. Ó, se liga. Certo? 194, por gentileza. E do mesmo jeito que vocês escreveram, é porque eu não vou pedir para fazer a chave, mas do mesmo jeito que vocês escreveram que na página anterior era o desejo de cada grupo, agora eu quero que vocês coloquem as ações de Vargas para atender, estou escrevendo no chat aí, tá? Ações de Vargas para atender os vários grupos. Ou seja, o que o Vargas faz? Ok? Naquele primeiro quadro que eu estava comentando, são as vontades e o que cada grupo deseja, cada grupo precisa, certo? Os industriais querem uma coisa, os trabalhadores querem outra, os pequenos proprietários agrícolas, os trabalhadores urbanos, todo mundo quer. O que o Vargas vai fazer quando ele assumir o poder? Certo? Quais serão as medidas dele? Ele vai criando lei trabalhista. Ó, a primeira grande mudança, e essa daí já é considerada a maior marca do Vargas. Ele é o primeiro cara que trabalha com lei para os trabalhadores. Ele vai colocar no papel que todo mundo é obrigado, né, a trabalhar no máximo até 8 horas por dia. Certo? Hora limite. Né? Ele é o cara que fala isso. Todo mundo no Brasil podia trabalhar até 18 horas. O Vargas vem e fala o seguinte: 8 horas por dia. 1 mês de férias. Certo? Vai poder ter descanso
e auxílio maternidade. As mulheres que ficarem grávidas podem sair um tempo para terem os seus nenéns. Porque antes do Vargas, galera, a mulher ela tinha que trabalhar até o momento de dar à luz, certo? Então era muito comum as mulheres entrarem em trabalho de parto durante o expediente e ter que voltar no dia seguinte, certo? O Vargas ele vai mudar isso tudo. Além da lei trabalhista, para eu finalizar minha aula, porque o nosso tempo já deu, além da lei trabalhista, a outra medida violenta do Vargas, e essa ele sacode, certo? Is the man, em inglês aqui, para dar um choque. Zamara, para a gente trabalhar com riqueza, que você está hoje burguesa total. Pay attention. Se liga. O Vargas, galera, é o presidente que permite o voto feminino. É no governo dele que ele autoriza e ele determina que as mulheres podem começar a votar. Sacou? Antes do Vargas, as mulheres são proibidas. Por quê? Porque elas são vistas como propriedade. Olha só, apesar desse conceito ainda ser usado até hoje, apesar de ter um monte de relacionamento, um monte de comportamento em que os homens acreditam que as mulheres pertençam a eles, né, é a partir do governo Vargas que essa lei começa a se alterar. Como assim? A mulher que antes era vista, ou ela pertencia ao pai, né, se ela não saiu de casa ainda, o pai é o dono dela, então as mulheres não podem falar nada, ou então ela pertence ao seu marido, certo? Isso significa que a mulher ela é um objeto de dentro de casa. A função dela não é escolher como é que o país vai funcionar. A função dela é cuidar dos maridos e cuidar dos filhos. Por que o Vargas muda isso? Porque ele precisa de apoio. Ele precisa entender que o Brasil mudou, que o Brasil é uma nova sociedade, e ele começa a trazer essa inovação, permitindo o voto feminino. E aí a pergunta, para eu concluir a aula. Quando o Vargas traz direito para as mulheres, e aí, galera, se liga, olha isso. O Cão já deve ter dado essa letra para vocês, rapidinho. O Cão já deve ter dado essa letra para vocês, que um país ele tem, né, por questão biológica, metade da população é do sexo masculino e metade é do sexo feminino, correto? A gente trabalha com quase 50%. O Vargas é o cara que vai falar o seguinte: as mulheres agora podem participar. Ele acabou de ganhar o eleitorado de metade da população, que antes era excluída. E aí a minha pergunta: na hora que o Vargas precisar de apoio, precisar lutar contra os coronéis, precisar defender essa ideia dele, vocês acham que as mulheres, que são metade do país, vão apoiar o Vargas ou vão apoiar os coronéis que não queriam que elas participassem? O Vargas, certo? O cara acabou de trazer metade do país para o lado dele. E aí vocês concordam que tem muito mais trabalhador do que tem de grande fazendeiro? Na hora que o Vargas me faz a lei trabalhista, além dele puxar o apoio das mulheres, ele está puxando o apoio dos trabalhadores. De repente, tudo que o Vargas fizer, ele vai ser amplamente apoiado. O povo brasileiro ama o cara. Sacou? Por quê? Porque ele está atendendo a esses direitos, ele está trazendo benefícios para esses grupos que antes estavam excluídos. Firmeza? Tranquilíssimo? Só para a gente começar a introduzir, então, o que é a Era Vargas. Tem aí uma linha do tempo que o Vargas vai ficar muito tempo no poder. Não se preocupem que a gente vai debater isso. Eu gostaria que vocês fizessem para mim a atividade 1, página 198.